Olá pessoal, meu nome é Fabrício, eu sou graduado em Biblioteconomia pela Unesp, fiz meu mestrado também na Unesp e atualmente estou fazendo meu doutorado. Eu estudo, pesquiso e realizo atividades na área da catalogação e hoje eu recebi um convite do Mural Interativo do Bibliotecário para falar um pouco para vocês sobre meus temas de pesquisa, e especialmente o RDA, e convidar vocês para uma discussão sobre esse tema, que é um tema aí que está tão emergente, que está levantando muita discussão no cenário nacional e também no cenário internacional. Bom, apenas para contextualizar, para dar um embasamento para a nossa discussão, para o nosso debate, eu queria destacar alguns pontos que são essenciais quando a gente fala sobre o RDA. A primeira coisa que a gente precisa entender quando fala do RDA é que o RDA é um código de catalogação, ok? Então, a partir do momento que entendemos que o RDA é um código de catalogação, a metade do caminho já foi andado. Nós já conseguimos pensar, então, o que faz um código de catalogação. Se entendemos que o RDA é um código de catalogação, apagaremos aquele mal entendido que às vezes que ainda há nas pessoas, de pensar que o RDA vai substituir o MARC 21, o RDA vai substituir o OPAC. Não é nada disso. O RDA é um código de catalogação e ele vai funcionar como um código de catalogação. E o código de catalogação que ele pretende substituir é o ACR2, que é o código de catalogação utilizado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Bom, o RDA também não é algo novo. O RDA surgiu no final da década de 90, a partir dos estudos para atualização do ACR. Com o surgimento da web, o crescimento dos recursos digitais, eletrônicos, de acesso online e tal, o cenário internacional da catalogação percebeu a necessidade de atualizar o ACR, porque ele não estava dando conta mais da descrição desses novos materiais, desses novos ambientes, dessas novas formas de acesso. Então começaram a pensar numa nova edição do ACR, que inicialmente foi chamada de ACR3. Então, a partir dos estudos para criar esse ACR3, foi surgindo aí a proposta do RDA, até 2010, que foi quando o RDA foi publicado. Então, houve um grande período aí de amadurecimento da ideia, para então fazer esse lançamento inicial desse novo código de catalogação. Então, a partir de 2010, algumas instituições, principalmente internacionais, têm aplicado ou testado o RDA para saber se ele satisfaz as necessidades dessas instituições, se ele permite a descrição da forma com que precisa ser feita para dar conta das necessidades do ambiente digital. E por mais que ele tenha sido lançado em 2010, ele não está concluído ainda. Aos poucos, a cada 6 meses, a cada 1 ano, são realizadas alterações, correções e melhorias nesse novo código. Como todo novo instrumento de trabalho, ele passa por esse período de amadurecimento. Então, algumas bibliotecas estão testando, estão implementando para saber quais são as melhorias que são necessárias nesse novo código de catalogação. Okay? Então, esse é o segundo ponto que eu gosto de levantar, que é sobre o desenvolvimento do RDA e sobre o surgimento dele. O terceiro ponto é sobre a estrutura do RDA. Como que ele está organizado? Porque no ACR2 a organização se dá principalmente pelo tipo de documento. Então, se você vai catalogar um livro, você tem as regras específicas para livro. Se você vai catalogar um mapa, as regras específicas para catalogação de mapas. No RDA, não temos essa estrutura voltada para o tipo de documento, mas sim uma estrutura voltada para a entidade que estaremos descrevendo. O que é uma entidade? Uma entidade é qualquer coisa. No caso do RDA, é qualquer coisa do domínio bibliográfico. Então, o que seria uma entidade do domínio bibliográfico? O autor é uma entidade, pois é uma coisa que nós descrevemos e que pode ser de interesse para o usuário. O exemplar que você tem na estante da sua biblioteca é uma entidade do domínio bibliográfico, pois é também uma coisa que nós descrevemos e que também é de interesse para o usuário. A obra de um autor, não importando a tradução, a edição ou o formato, também é uma entidade, porque conseguimos descrevê-la e é de interesse do usuário. Então, essa forma de pensar o universo da catalogação, o universo bibliográfico, foi implantado no RDA no modo com que ele está organizado. Então você não vai catalogar um livro, você vai catalogar uma obra, você vai catalogar uma expressão, uma manifestação e um item. E tudo isso, esse conceito de entidade, que traz também o conceito de relacionamento e de atributo, vem do FRBR, que é um modelo conceitual criado lá na década de 90 para dar conta dos requisitos funcionais dos registros bibliográficos. Então, esse modelo conceitual, que é algo abstrato, algo puramente teórico, serve de base para esse novo código de catalogação. E por isso, como o RDA segue o FRBR para criar a base, a estrutura dele, algumas coisas mudaram de nome no RDA em relação ao ACR2. Então,
quando a gente tem um primeiro contato com o RDA, nós estranhamos algumas coisas, pois não estamos familiarizados com essa nova terminologia que veio do FRBR, então não sabemos ainda o que é um atributo. A gente tem que contextualizar o que é um atributo. Um atributo é uma característica, digamos, um campo de descrição ou um metadado daquele recurso. A partir do momento que a gente faz esse paralelo com essa nova terminologia, com aquilo que a gente já tem hoje, a gente consegue começar a imaginar a utilização do RDA. Bom, então esse foi o terceiro ponto, que é sobre a estrutura do RDA. O quarto ponto diz respeito à utilização do RDA com o formato Mark 21, que é um ponto bastante importante de ser discutido, porque grande parte dos softwares de bibliotecas utilizam o formato Mark 21 para a entrada de dados e para o intercâmbio de dados. Então é necessário que esse novo código de catalogação possa ser utilizado junto com o formato Mark 21. E é claro que isso é possível. Os desenvolvedores do RDA pensaram em fazer um código que não rompesse totalmente com aquilo que a gente tem hoje, até porque não daria certo. Ninguém gostaria de implementar um código de catalogação que exigisse que você recatalogasse tudo aquilo que você tem na sua biblioteca. Então, o RDA, por ser um substituto do ACR2, ele tem bastante compatibilidade, e o mesmo ocorre com o Mark 21. Como o ACR era bastante compatível com o Mark 21, o RDA também vai ser bastante compatível com o Mark 21. No entanto, como o RDA já surge no novo contexto para descrição de documentos digitais, documentos de acesso online, alguns campos precisaram ser acrescentados no formato Mark 21 para dar conta da descrição utilizando o RDA. Na página do formato Mark 21, principalmente na página em inglês, que é mantida pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, é possível encontrar quais campos foram acrescentados para possibilitar a descrição. Então esse foi o quarto ponto, que é a utilização do RDA junto com o Mark 21. O quinto ponto, que é o que realmente as pessoas querem saber, é o que vai mudar na catalogação a partir do momento que eu começar a utilizar o RDA e deixar de utilizar o ACR2. Bom, as mudanças são inúmeras. É até difícil nós mensurarmos todas essas mudanças, pois algumas mudanças se aplicam somente a determinados tipos de materiais. Por exemplo, obras musicais, ou obras cartográficas, ou obras religiosas, obras jurídicas. Mas, de modo geral, as principais mudanças são a não obrigatoriedade da pontuação, que isso é um grande diferencial do RDA em relação ao ACR2. Aquela pontuação prescrita no ACR2, por exemplo, anteponha a barra antes da primeira indicação de responsabilidade. Isso não tem no RDA. Por quê? Porque ele é um padrão não para a apresentação dos dados, mas sim para o registro daqueles dados. Outra diferença é a não utilização de abreviaturas. Hoje, se vamos catalogar com ACRs, utilizamos uma série de abreviaturas. Por exemplo, páginas indicamos com P ponto, ilustrações, o IL. Se as ilustrações são coloridas, colocamos IL color, para indicar ilustrações coloridas. No RDA, essas abreviaturas não são mais utilizadas. Se o recurso tem 300 páginas, colocaremos 300 páginas escrito por extenso. Se contém ilustrações coloridas, também colocamos ilustrações coloridas. Outras abreviaturas que deixaram de ser utilizadas também são aquelas abreviaturas em latim, que empregamos lá na descrição do local de publicação e do publicador. Hoje em dia, com o ACR2, colocamos SL para indicar que o local de publicação não foi identificado, e SN para indicar que o nome do publicador não foi identificado. Com o RDA, essas abreviaturas em latim deixam de ser utilizadas. Vamos utilizar, então, algo mais claro para o nosso usuário. Vamos utilizar publicador não identificado, local de publicação não identificado, que esse é um dos objetivos do RDA, deixar a informação mais clara para o usuário, mais compreensível para o usuário que a gente tem hoje. Outra mudança importante é em relação aos pontos de acesso e aos responsáveis pelas obras. Hoje em dia, ao catalogarmos utilizando o ACR2, se aquele documento possui mais de 3 autores, não colocaremos pontos de acesso para todos eles. E também nem mencionaremos todos eles na indicação de responsabilidade, porque o ACR fala o seguinte: coloque o primeiro ou o mais importante e omita os demais, indicando um et al. O RDA não tem essa regra para você omitir os autores quando excede um determinado número. Ele deixa livre para a instituição optar por registrar todos os autores ou definir uma quantidade máxima de autores que ela vai registrar. Então, se tem 4 autores, 10 autores, o catalogador vai poder registrar no registro bibliográfico todos esses 4 autores, todos esses 10 autores, incluindo na indicação de responsabilidade e também nos pontos de acesso.
Então, esse foi o quinto ponto, que foram as principais mudanças do ACR em relação ao RDA. Bom, para finalizar e para esquentar um pouco o nosso debate, eu gosto sempre de concluir minha fala sobre o RDA, lembrando o seguinte, que tudo isso que a gente tem no ACR2 foi pensado inicialmente para os catálogos em ficha. Aqueles catálogos que estavam sendo utilizados lá na década de 60, década de 70, quando o ACR2 foi pensado. Hoje, a maior parte das instituições não utiliza mais catálogo em ficha. Então, por que a gente continua a utilizar um código de catalogação que foi pensado para o catálogo em ficha se a gente não faz mais catálogo em ficha? Então, com essa pergunta, com esse questionamento, que eu convido vocês a participar da nossa discussão no Mural Interativo para contemplar essas questões relacionadas ao RDA e, de modo geral, as mudanças que têm ocorrido no cenário nacional e também internacional da catalogação. Ok? Então, eu espero vocês na nossa discussão e obrigado e até mais.